da nossa igreja. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. É a palavra que, obrigado, irmão Flávio, que o Senhor colocou no nosso coração para essa manhã. Espero que o Senhor me dê graça de transmitir ou traduzir de uma forma simples e prática aquilo que Ele ministrou no meu coração nesses dias. Esse é um texto muito especial, é um texto que vai do versículo 1 até o versículo 14, abre aí a sua Bíblia em Efésios, Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo, e uma das cartas da prisão. Desculpem se eu ficar puxando um pouquinho a minha calça, irmãos, é porque eu emagreci. A gente faz isso com alegria, né, pastor Vanderlei? E você vai dizer, pastor, aperta o cinto. Não, eu quero aparecer mesmo. Graças a Deus por esses jejuns, que além de tantas bênçãos, nos levam embora uns quilinhos. E louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do que o pastor Carlos disse domingo à noite, que eu estava lá em Esteio, estava preocupadíssimo comigo, né? Que eu tivesse desmaiado, passado mal. Mas não, eu estava em Esteio domingo de noite, abençoando o Geve e o Maurício, junto com as respectivas esposas, daqui para frente na liderança daquela amada igreja. Deus abençoe vocês grandemente, amém? Esse texto é um texto muito especial do apóstolo Paulo, e antes de olhar para um versículo, é impossível quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente conseguir tirar uma coisa, uma mensagem prática ou simples, porque eles são ricos demais, né? São textos cheios de significado, cheios de sentido, cheios de coisas implícitas, porque Paulo era muito inteligente. Paulo era um homem culto demais. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de escutar o pastor Russell Shedd. Era muito difícil escutar o pastor Russell Shedd. De vez em quando a gente passava até um pouquinho de vergonha, porque ele vinha com frequência a Porto Alegre, discipulava o pastor Ivan, mas muitos irmãos amavam o pastor Shedd, mas tinham dificuldade de entender às vezes tudo que ele dizia em poucas palavras, porque ele era realmente, sempre foi muito profundo, um homem extremamente culto. Eu imagino que assim era o apóstolo Paulo. Algumas pessoas diziam que as cartas deles eram impactantes, mas ele pessoalmente, através da sua oratória, não era tão impactante. Imagino que parte disso porque as pessoas nem conseguiam entender até onde Paulo chegava. E eu tive a oportunidade de estar numa igreja em Roma, que fez uma réplica do apóstolo Paulo, tentando mensurar, através dos relatos bíblicos e históricos, como ele era, e a sua estatura. E Geve, eu fiquei muito feliz, e me refiro a ti, porque tu é alto, tu não tem a estatura do apóstolo Paulo, eu tenho a estatura do apóstolo Paulo. Muitos irmãos às vezes veem a gente pelas transmissões, principalmente das congregações, e às vezes chegam para a gente e dizem assim, eu não sei se é um elogio, uma crítica, uma alfinetada, pastor, pensei que o pastor era muito maior pela televisão, né? Mas agora eu vi esse pastorzinho, só falta dizer isso, né? Aqui na minha frente, mas eu me orgulho porque Paulo, irmão Xavier, era assim baixinho. Eu fiz a questão de chegar até pertinho assim da estátua dele, para me orgulhar um pouco e dizer assim, Elvio, ele é do nosso time, né? E Paulo era esse baixinho, mas muito culto mesmo. Paulo era judeu, um dos mais religiosos no meio dos judeus. Paulo tinha cidadania romana. Paulo falava grego, escrevia grego, com um grego de um alto e excelente nível, e era a pessoa que Deus queria usar, porque se ele não fosse judeu, a mensagem dele não ia ser respeitada como cristã. Jesus era judeu. Se ele não fosse romano, ele não teria liberdade, se ele não tivesse cidadania romana, de espalhar o evangelho para todo o império, que naquela época se vivia no Império Romano. E se ele não fosse grego, ele não poderia escrever naquela que era a língua internacional da época.
Hoje, se a gente quiser escrever uma carta internacional, nós vamos escrever em que idioma? Inglês. Naquela época nós estamos no tempo do apogeu grego, onde o grego era a língua internacional. Então, Paulo era o homem perfeito, o apóstolo dos gentios, o grande apóstolo da igreja primitiva. Não o grande, mas um dos muito importantes que escreveu uma grande porção. Então é por isso que às vezes as cartas de Paulo, elas precisam ser entendidas versículo por versículo, pedacinho por pedacinho. As Bíblias mais antigas vão dizer epístolas paulinas. Epístola é nada mais, nada menos do que uma carta. E uma coisa curiosa é que, principalmente esse texto, que nós já vamos ler ele, mas eu quero lhe fazer um convite especial. Ele é o texto, a sentença mais comprida da Bíblia. Desde o versículo 4, desde o versículo 3 até o versículo 14, a gente não está conseguindo ver o texto grego, que é como Paulo escreveu. Nós estamos vendo o texto em português, que já está traduzido e talvez até interpretado. Mas o texto grego não tem ponto e nem vírgula, geralmente tem, mas esse não tem. Porque é o texto, a sentença mais comprida das Sagradas Escrituras em grego. Paulo começa a escrever e ele está tão extasiado com o que ele está escrevendo, que ele começa no versículo 3 e termina no versículo 14. E quem conhece o português sabe que a pontuação é muito importante para a gente respirar. Imagina ler tudo isso sem respirar. E Paulo está escrevendo tudo isso e por algum motivo Paulo não põe nenhuma interrupção. Alguns dizem que Paulo está aqui citando um hino, citando um hino da igreja primitiva, mas esse texto é conhecido como a oração ou um tipo de oração beracá, uma oração que sempre se fala em terceira pessoa, um tipo de oração que não há pedido e um tipo de oração que se está sempre exaltando a Deus sobre quem Deus é e o que Ele faz. E Paulo está tão extasiado. Dentro desse texto tem o texto que aqueles irmãos que acreditam na dupla predestinação, na predestinação, tomam como base, porque fala da escolha divina. E a verdade é que Paulo aqui está extasiado com tudo que o Senhor fez em Cristo. Mas uma segunda característica que eu quero reforçar e ressaltar é que os escritos do apóstolo Paulo, e não só os do apóstolo Paulo, mas o texto bíblico, às vezes a gente tem dificuldade de entender. Diga assim comigo: a Bíblia não foi escrita para ser lida, mas para ser escutada. E você vai dizer: pastor, então a gente não pode ler a Bíblia? Não, nós podemos e devemos. A questão é nós entendermos o estilo que está escrito. Ele foi escrito para ser escutado, porque naquela época não tinha a expansão da literatura que nós temos hoje. Isso foi acontecer depois lá no final da Idade Média, a imprensa da literatura e inclusive a tradução dos originais para a língua que o povo conhecia. Mas naquela época tinha um grande rolo que os religiosos liam ou na sinagoga e posteriormente no meio da igreja primitiva. Então imagina só, Paulo mandava uma carta. Hoje a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, os livros da Bíblia dividido por capítulo. Nós estamos fazendo uma leitura com a igreja no ano todo, que a gente precisa ler quantos capítulos por dia aproximadamente para ler a Bíblia toda num ano? Aproximadamente 3, né? Agora imagina, eu mando uma carta para Antonella, a gente está longe, eu mando uma carta para ela, como eu falo bastante, uma carta de 10 páginas. De Antonella diz assim: eu vou ler uma página por semana, Capaz que uma mulher vai conseguir, que uma irmã vai conseguir, com aquela curiosidade nata das irmãs, esperar uma semana para ler a outra página, Ela vai querer ler toda a carta numa sentada só, início, meio e fim. E Paulo escreveu uma carta para a igreja
para que ela fosse lida de uma vez só para os irmãos. Isso é muito importante nós entendermos, porque se você vai lembrar comigo, na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico está lá discursando com Deus, ou discursando com Abraão, ele pede para que o Senhor envie então Lázaro, para avisar para os pais e para os parentes, ele tem mais irmãos, para que eles não recebam a mesma herança que ele estava recebendo no lugar dos mortos, longe de Deus, ainda não na eternidade. E o texto diz assim lá em Lucas capítulo 16, versículo 29, diz assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. E o que o texto diz? Ouçam-nos. Eu não vou mandar alguém lá falar com os teus parentes, porque eles, sendo judeus, eles têm o Moisés, que são os 10 mandamentos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. Eles têm Moisés e eles têm os profetas, os livros do Antigo Testamento, em resumo. E Abraão não diz assim, diz para eles lerem, mas diz assim, diz que eles escutem. Por quê? Porque o texto bíblico foi escrito para ser ouvido. E mais do que isso, antes de nós passarmos para o texto em si, talvez essa deveria ser a nossa parte principal do culto, a leitura do texto bíblico. E eu sou da época em que quando a gente lia o texto, todo mundo ficava de pé na igreja, tinha reverência, porque, irmãos, às vezes a gente dá mais ênfase ao sermão do que à palavra. Às vezes a gente dá mais ênfase à oratória do pregador do que à leitura do texto bíblico. A oratória do pregador tem muito do pregador e do esforço dele de interpretar e aplicar, mas o texto bíblico é a própria palavra de Deus. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque às vezes a gente prega a palavra, pega um versículo ou uma palavra, expressão dentro de um versículo e prega uma hora e não lê a Bíblia. E a Bíblia foi escrita para ser escutada, e graças a Deus porque temos ela à nossa mão para ser lida. Não tem nenhum erro ler a Bíblia, mas graças a Deus pelos aplicativos de Bíblia hoje de celular, que nós podemos também escutar as Sagradas Escrituras, e ela foi feita para ser escutada, e por isso que o texto diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Por isso que nessa manhã, assim que os nossos queridos novos membros da igreja entrarem, nós vamos ler esse texto bíblico. Eu vou lhe convidar para não ler, mas se você quiser fechar os olhos e escutar essa leitura nessa manhã. Mas antes nós vamos receber com um forte aplauso os nossos novos irmãos da Igreja Brasil para Cristo. Dá um forte aplauso ao Senhor. Amém. Bem-vindos agora todos calçados, vestidos, pela cara de vocês, quando vocês entravam no tanque não estava tão quente assim, mas vocês enfrentaram o melhor momento na vida de vocês, de descerem as águas do batismo e cumprirmos nessa manhã juntos, através de vocês, o grande mandamento do nosso mestre: fazer discípulos, ensinando e batizando-os. Amém? Que Deus abençoe, queridos irmãos da igreja, uma alegria. Amém? No próximo domingo vamos estar juntos aqui ou nas congregações, compartilhando do pão e do cálice do nosso Senhor. Amém? Amém, queridos. Continuando aqui no texto, antes de você escutar, ele é um texto riquíssimo das Sagradas Escrituras. Nós não vamos conseguir nos aprofundar nele nessa manhã, mas eu gostaria de ressaltar um versículo que é o que nós vamos ter tempo, mas sem deixar de ler o texto todo, para a sua edificação e para a minha edificação.
mostrando uma imagem para você que eu gostaria que você visse, de como esse texto está dividido. Pode projetar para mim, não o título da mensagem, mas a imagem, se tiver aí, está aqui, né? Esse texto ele é dividido dessa forma, e ele é um texto que, como Paulo escreve aos Efésios, isso tudo está implícito nesse texto, tem muita coisa implícita nesse texto, mas isso é uma coisa que eu gostaria que você visse. Por quê? Porque muitas igrejas dão ênfase em Cristo. As igrejas reformadas são muito cristocêntricas. Se fala muito de Jesus, e nós falamos muito de Jesus. As igrejas pentecostais são muito de falar do Espírito Santo, da obra e da ação do Espírito Santo, e por isso que o nosso nome é pentecostal, porque a gente dá ênfase no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E tem pouco teólogo que fala sobre Deus Pai de uma forma profunda. Mas nós vamos ver o conceito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por todas as Sagradas Escrituras. E aqui nós vemos de uma forma muito clara e explícita, dentro desse louvor e dentro desse texto, dentro desse trecho que o apóstolo Paulo fez dele todo, uma sentença de louvor e adoração a Deus, sem pedido, somente agradecendo a Deus pelo que Ele é, louvando e bendizendo o nome do Senhor, por tantas coisas que Ele fez, que Ele faz e que Ele é na nossa vida, dividindo esse texto em 3 áreas: nas coisas que Deus Pai faz, nas coisas que o Deus Filho faz e nas coisas que o Deus Espírito Santo faz na nossa vida. E esse texto ali está numa outra versão, ou num teólogo que fez a sua própria tradução do original, mas eu vou me deter na versão da NVI, e fica aqui somente para ilustração. Vai ficar aqui esse texto para que você possa estar, se a sua vista está boa, você vai poder acompanhar um pouquinho durante a mensagem, mas eu queria que você prestasse atenção na leitura, nessa manhã, de todo o texto, antes de focarmos num versículo específico. Se você quiser ficar com o olho aberto ou com o olho fechado, mas escute bem o que o apóstolo Paulo escreve abrindo essa epístola. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Senhor, obrigado pela tua palavra, e que ela possa nessa manhã
produziu o efeito que só ela pode produzir quando nós olhamos para o texto, ao escutarmos a Tua palavra. Nós lembramos do grande papel de Deus, de Cristo e do Espírito nesse projeto e nesse mistério tremendo que é a salvação do homem. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos ter acesso às Sagradas Escrituras e sermos tocados e movidos através dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você já percebeu, o texto é muito rico, não vai dar para a gente entrar em todo ele. Então a gente tinha que falar de predestinação, da obra de Cristo, da obra do Espírito, da obra do Pai. Eu não vou conseguir fazer isso nos minutos que eu tenho, dos quais eu já usei vários. Mas eu quero me deter num texto que está ali no versículo 3, bem no início desse cântico, desse poema do apóstolo Paulo. E antes de você olhar para ele, eu quero perguntar para você o seguinte: qual foi o lugar mais especial que você já esteve em toda a sua vida? Qual foi o lugar mais brilhante, seja fora do Brasil, no Brasil, seja o lugar que você mais gosta de estar? Qual o lugar mais maravilhoso que você já esteve? Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui, que já foram para Israel, estou olhando para ti, Nazaré, o Vini já foi, tu não foi ainda, né? Então na próxima viagem espero ver o teu nome lá. Mas talvez você vai começar a pensar, né, qual o lugar mais especial que você já teve. Nós fomos visitar recentemente, agora nesse verão, nas férias, o meu cunhado que vive na Patagônia. Irmãos, a gente conhece de praia, mas eu descobri um lugar paradisíaco que são os lagos que são provenientes do degelamento das cordilheiras. Irmãos, um lugar que ele conseguiu um caiaque emprestado, e eu, como grande atleta e remador que sou, fui dar umas voltas de caiaque, e eu com as gurias, eu disse, não pode ser, a gente estava lá no meio do lago, eu olhava para baixo e eu via as pedras, eu disse assim, não pode ser, que dá pé aqui. Eu deixei as gurias no caiaque, dei uma ponta e tentei chegar até a pedra. Eu não sou um atleta, né? Então claro que eu não fui muito fundo, mas tentei o máximo que eu podia, e Fábio, não cheguei. Eu disse, gente, nós devemos estar a 4 metros de onde eu estou vendo aquela pedra e dá para ver o olho nu. Então, existem lugares que a gente vai, que ficam na nossa memória, na nossa retina, experiências que nós temos. Quando temos a oportunidade de visitar Israel, ele sem dúvida passa no primeiro da lista de qualquer lugar no mundo que nós tenhamos visitado. Sempre. Eu queria que você pensasse qual lugar mais espetacular, o momento mais espetacular que você já esteve com alguém na vida em algum lugar. Talvez vai vir à sua mente a lua de mel, né? Que dias especiais, com a minha esposa, com meu marido, recém-casados, no lugar que nós fomos pela primeira vez, aí desfrutamos de um lugar que até hoje a gente não esquece. Eu não sei de que lugar você pode estar falando hoje. Tem gente que gosta muito da sua própria casa e diz, para mim o melhor lugar, né, que eu já estive, costumo estar, é a minha casa. Quando me convidam para sair, eu amo estar na minha casa. Tem gente que teve a oportunidade de viajar mais, outros menos, mas tem lugares na nossa cidade, no nosso estado, tem gente que é apaixonado pela praia, pelo litoral, por Gramado, mas talvez muitos lugares estão vindo na sua mente, mas hoje eu gostaria de falar com você de um outro lugar, que é muito melhor. Amém? O texto diz assim, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui a gente podia ver quem nos abençoou. Essa bênção provém do Pai. Abençoou a quem? Ele abençoou ao seu povo, a nós, os santos, como diz a sua palavra, que o apóstolo usa, santos e fiéis. Mas eu queria me deter nessa manhã, como Deus nos abençoa, de que forma Deus nos abençoa, o que são essas bênçãos espirituais, que foram dadas, deixa eu dizer para você, no passado. Aqui o tempo verbal, a palavra está usando no passado, e às vezes a gente ora pedindo para Deus paz, e Deus diz, tu está me pedindo uma coisa que eu já te dei. Às vezes a gente ora para Deus, pedindo para Deus graça e paciência, e o Senhor olha para a gente e diz, eu já te dei em Cristo, juntamente com Cristo. Isso é coisa do passado, que eu como crente preciso me apropriar, porque eu já recebi, desde o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Existem muitas bênçãos espirituais, que eu não me aproprio hoje, mas que eu já recebi, e esse texto está falando, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E nós vamos perguntar, pastor, o que é essa bênção espiritual? E aqui eu quero te dizer que toda vez que o apóstolo Paulo em Efésios usa a expressão bênção espiritual, e que ele usa muitas vezes, se não me falha a memória pelo estudo que eu fiz, são 14 vezes em toda a carta de Paulo aos Efésios, que ele usa a expressão do grego espiritual ou Espírito Santo. Porque para Paulo isso é uma espécie de sinônimo, porque uma bênção espiritual na mente de Paulo é uma obra operada por Deus, proveniente do Espírito Santo para a nossa vida. E eu preciso entender que essa bênção espiritual não é sinônimo de alguma coisa imaterial, porque tem gente que diz assim, pastor, eu preciso de bênção, mas eu não preciso dessas bênçãos espirituais, eu preciso de uma bênção prática. Eu preciso de dinheiro na minha conta bancária, eu preciso de comida na minha geladeira, eu preciso de afinidade com a minha esposa, eu preciso entender o que ela quer me dizer, que a gente não está se entendendo. Eu preciso de coisas práticas, e nós entendemos errado o texto quando nós pensamos que bênçãos espirituais são somente coisas que não se podem tocar, coisas imateriais. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala de bênçãos espirituais, ele está dizendo de toda sorte de bênçãos imateriais e materiais que provêm do Espírito Santo, mas que elas não são somente abstratas ou místicas, mas são bênçãos para mim e para a sua vida, que provém de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim, essa bênção que você precisa, para começar a semana amanhã, o Espírito Santo pode te dar. Isso é bênçãos espirituais. A promoção que você precisa é uma bênção espiritual, que se você acreditar que a fonte do Espírito Santo é poderosa para derramar sobre a sua vida, você pode se surpreender que uma porta se abre. De quando essa porta se abrir, tem gente que passa por dificuldade e enfermidade e pede para a gente orar e diz assim, pastor, eu já pedi para a benzedeira lá da rua, eu já pedi para o pai de santo, e eu queria que vocês também orassem, né? E com muito respeito a todas as religiões, que quem sabe aqui inclusive hoje estão representadas, né? Mas a gente faz uma miscelânea, porque irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não divide sua glória, sua honra com ninguém. Quando pedem assim para mim, pastor, ora, porque já tem um monte de gente, eu vou dizer assim, então deixa esse monte de gente tentar fazer, e depois quando não funcionar, tu me avisa que a gente ora. Deus pode fazer e Deus pode não fazer, mas se Ele fizer, a glória é dEle. Deus não compartilha o poder, Deus não compartilha a ação, e Deus não compartilha a honra com ninguém. Porque na verdade Ele é o único Deus, de acordo com a nossa confissão, com D maiúsculo, o único Deus verdadeiro.
E é muito importante eu saber disso. É muito importante você saber disso, porque se você orar como uma família, por uma casa na praia, se algum dia Deus lhe der uma casa na praia, saiba que isso é uma bênção espiritual. Porque bênção espiritual não é só você ter o dom de línguas, você ter dons de profecia, mas bênção espiritual é aquilo que você precisa. Como um dia eu estava num sábado todo de visitação e desci na primeira visita, eu tinha um monte de coisa para fazer, não tinha tempo para chegar a tempo de noite num compromisso, e o meu pneu do carro estava baixinho. Eu disse: Senhor, eu estou precisando de uma bênção que é espiritual, que vem de Ti, mas que ela é muito material. Eu preciso de um dedinho, alguém, um anjo que fique aqui segurando o furinho desse pneu, até eu terminar todas as visitas. Irmãos, eu fiz todas as visitas, o pneu não desceu mais. Depois que terminou o dia, irmãos, inacreditavelmente, eu estacionei o carro, eu olhei o pneu, estava da mesma forma, peguei as coisas no carro, olhei o pneu de novo, ele estava no chão. Quantos testemunhos de pessoas que precisavam um pouquinho mais de gasolina, para andar um pouquinho mais, e oraram, disseram: Senhor, olha só, não tem posto, eu até estou com dinheiro aqui, mas não tenho o que fazer, mas eu preciso que tu aguente aí para mim, faz uma gasolina espiritual. Gasolina espiritual não é uma gasolina mística, irmãos, porque Deus não precisa soprar fôlego no tanque de combustível. O Senhor Todo-Poderoso, Ele pode criar do nada um combustível com o melhor petróleo, que com uma gota faz você andar 100 quilômetros, porque Ele é Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aquela bênção espiritual que a gente está com medo de enfrentar uma cirurgia, e o irmão me disse: pastor, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sou desesperado diante de um bloco cirúrgico. E eu disse: querido, ora a Deus. E foi o que ele fez, ele orou a Deus, e depois ele me disse: pastor, o maior testemunho não foi a cirurgia, o maior testemunho é que eu estava deitado naquele centro cirúrgico, que é o lugar mais frio que existe do mundo. E eu senti uma paz, uma alegria, uma tranquilidade, eu não estava nervoso. E pastor, Deus produziu isso em mim. Então, quando você lê em Efésios bênçãos espirituais, não pensa que são somente essas bênçãos que às vezes a maioria das pessoas não estão interessadas, por mais que sejam as mais importantes, conforme todo esse texto nos mostra. Porque a maior bênção não é que o Senhor nos cure fisicamente, nos prospere. A maior bênção é o que nós podemos receber em Cristo Jesus. Mas elas não são somente bênçãos imateriais por serem do Espírito. Tudo aquilo que você precisa para ser feliz está em Deus. E eu queria colocar a tela de fundo, por gentileza, da mensagem de hoje, com o título da mensagem. Não te preocupa, porque eu não estou começando a mensagem agora, tá? Já estava previsto que eu colocaria a tela na metade para o fim. Mas tem um lugar que eu denominei lugar das bênçãos, ou lugar de bênçãos. Tem um lugar onde estão guardadas todas essas bênçãos para a sua vida. E esse texto fala sobre ele. O texto diz assim, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde que Ele nos abençoa? Olha o que o texto diz aí, olha aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma expressão que só se encontra em Efésios. Regiões celestiais, ou lugares celestiais, ou domínios celestiais. E a gente pensa que lugar celestial é o lugar onde Deus está. Na carta de Paulo aos Efésios, ele usa essa expressão 5 vezes. E ele usa progressivamente, ele nos explica. E eu estou começando agora um estudo na carta aos Efésios, justamente para descobrir essas bênçãos espirituais,
os mistérios de Deus e essas regiões celestiais. Eu acredito que de alguma forma nesses próximos domingos, talvez o Senhor nos leve para dentro desses lugares celestiais, que é o lugar onde está a bênção. Sua bênção não está na mão do seu chefe, sua bênção não está na mão do seu pastor, sua bênção não está dentro da sua Bíblia no sentido literal. Não adianta deixar a Bíblia aberta lá em casa. Agora, se você ler, e através da leitura das Sagradas Escrituras, através de escutar a palavra de Deus, você conseguir acessar esses lugares celestiais, você vai ser muito abençoado. Você vai ser o cara mais feliz, a mulher mais feliz da terra. Porque Paulo está tão feliz que ele escreve um texto todo. E ele começa esse texto dizendo que tem bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que já nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu só preciso tomar posse delas. Quando a gente fala de regiões ou lugares celestiais, a gente pensa no lugar onde Deus está, mas não é só isso. Porque a última expressão quando Paulo fala desses domínios celestiais é um texto muito conhecido de Efésios que diz o seguinte, lá no capítulo 6, se não me falha a memória, diz: a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra a carne ou sangue. Paulo está dizendo, a nossa luta não é nessa esfera natural, não briga com uma pessoa, o cara que te fechou no trânsito, querido, tu não está vendo que a tua luta não é com ele ou contra ele. O diabo está usando aquela situação para te tirar do sério. Quando você olha para isso espiritualmente, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está para entrar numa discussão, ou numa briga, ou numa argumentação dentro do casamento, e daqui a pouco tu percebe esse lado do diabo, que o diabo está querendo colocar uma fagulha de tristeza, porque a palavra depois que ela é lançada não dá mais para recolher, né? Tu vai indo atrás dela e tu diz, então o diabo está doido para fazer uma bagunça. Quando a gente consegue discernir isso, porque às vezes isso acontece antes do batismo, às vezes isso acontece antes de um aniversário de casamento, às vezes isso acontece antes de uma viagem, às vezes isso acontece antes de uma bênção de Deus. Porque o diabo, ele não sabe todas as coisas, ele não é presciente como Deus, mas ele é milenar, ele é muito experiente. Ele era o anjo tão inteligente, mais brilhante de todos, que ele teve a ousadia de querer ser igual a Deus. Por isso ele fez uma rebelião no céu e foi expulso. Mas ele é muito inteligente, então ele sente quando as coisas estão para acontecer na sua vida. E o pastor Paulo Lutero de Mello um dia pregou uma ministração que ficou na minha mente, que ele disse que a gente às vezes tropeça na véspera da vitória. A gente viveu, fez tudo direitinho, orou por alguma bênção espiritual, e quando nós estamos prestes a receber, a gente blasfema contra Deus, a gente chuta o balde e descansei. E Deus estava ali abrindo a porta para te abençoar, e tu descansou e diz, opa! Mas, e é nesse contexto que Paulo diz, olha, a guerra de vocês, a luta de vocês não é nesse mundo visível, mas é uma guerra nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Porque Paulo usa essa mesma expressão para dizer que é nesse lugar que estão também as potestades, os principados e os demônios. Então, lugares celestiais não são somente os lugares onde está Deus e os anjos de Deus, mas lugares celestiais é a toda esfera sobrenatural, invisível, que nós não vemos, onde há uma batalha sendo travada. É claro que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nesses lugares celestiais, onde Deus está, é de onde vêm as nossas bênçãos. Esse lugar é o lugar onde, após a morte e ressurreição do crente, vai fornecer abrigo para o nosso espírito e para a nossa alma. E que vai ser um ambiente separado do mundo. Mas as bênçãos não estarão disponíveis apenas quando formos para o céu. Mas as bênçãos de Deus, como eu já disse, já estão disponíveis hoje. E o apóstolo Paulo declara que os lugares celestiais em Cristo
são os lugares de bênção para o seu povo. Amém? Você quer ser abençoado? Vá para os lugares celestiais. O apóstolo Paulo está falando que os lugares de bênção, Renato, são os lugares celestiais, Magda. Você quer ter uma vida abençoada? Fica dentro dos lugares celestiais, guardado na presença do Senhor. Quando a gente olha para os lugares celestiais, nós podemos imaginar que do mundo espiritual vêm bênçãos que são ilimitadas. E bênçãos que são eternas. E é muito bom saber que essas bênçãos não estão em mim, mas estão nos lugares celestiais. Por quê? Porque daí, Elvio, elas não dependem de mim, do meu estado de ânimo ou de humor. Porque eu sou finito, Deus não. Que bom que essas bênçãos estão guardadas nesses lugares celestiais. Elas não estão guardadas em nós, porque se elas estivessem guardadas em nós, elas seriam bênçãos instáveis, seriam bênçãos materiais apenas, mas elas estão em Cristo, e por isso são ilimitadas e eternas. Essas bênçãos não partem de mim, nem dependem do homem, mas a sua origem está totalmente fora. São de outra perspectiva, de um mundo que eu não estou vendo, mas creio e me aproprio pela fé. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, e aqui eu caminho para o final, alguns estudiosos dizem que Paulo escreve a carta de Efésios, e a carta de Efésios, diga assim comigo, é uma carta de ascensão. E olha que interessante, Paulo, quando está escrevendo essa carta, tem um livro que eu tenho, que acho que muitos irmãos têm, as cartas da prisão. Quais das cartas de Paulo que ele escreveu aprisionado? Uma delas é Efésios. E olha que impressionante, Paulo está acorrentado e aprisionado em Roma, e Paulo consegue estar feliz, e ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a bênção do apóstolo Paulo não está aqui na terra. A fonte de bênção, de alegria do apóstolo Paulo não é humana, não depende dessas circunstâncias, e por isso que Paulo, com uma corrente aqui no tornozelo, ele pode estar escrevendo uma carta de ascensão. Ele pode estar escrevendo uma carta que nos leva para perto de Deus, nas regiões e nos lugares celestiais, que são os melhores lugares do mundo, onde estão as bênçãos de Deus para a sua e para a minha vida. Paulo, quando escreve isso, ele está aprisionado, ele está amarrado com uma corrente como prisioneiro de Nero em Roma. Mas Paulo, aprisionado em Roma, ele também está vivendo nos lugares celestiais, mas ele está aprisionado em Roma. Mas Paulo está vivendo nesses lugares celestiais, a ponto de escrever e ter tido uma revelação da parte de Deus, da escolha divina, da obra do Espírito Santo, do papel de Cristo, e escreveu um poema tremendo, porque ele está em Roma preso, mas ele ao mesmo tempo está junto com Cristo, em Cristo, assentado nas regiões celestiais. Efésios é o único texto, o texto que mais usa a expressão em Cristo, porque Paulo, para estar feliz assim, só estando em Cristo. Na verdade, os seus pés estão em terra firme, assim como nós hoje estamos presos no nosso corpo. Mas o coração de Paulo estava em lugares celestiais com Cristo, porque essas regiões da terra e do mundo, as regiões celestiais, são os lugares de bênção para o seu povo. E aqui a gente para pensar um pouco na nossa duplo sentimento de existência humana, porque a Bíblia usa algumas expressões dizendo que algumas pessoas gostam de buscar as coisas curiosas da Bíblia, né? Pastor, onde é que diz na Bíblia, tinham dinossauros, não tinham dinossauros, né? Adão
teve umbigo ou não teve umbigo? Você já parou para pensar nisso? Como deveria ser a barriga do Adão assim, sem umbigo? Eu acho que não tinha, né? Só se no boneco que Deus fez, ele fez um pontinho na barriga. Mas naturalmente não precisaria de umbigo. A gente começa a perguntar um monte de coisa assim sobre as coisas. E as pessoas perguntam, pastor, na Bíblia tem extraterrestres, tem pessoas em outros. E de fato, a Bíblia não fala sobre isso. Porém, tem uma brincadeira que a gente faz que, sim, a Bíblia fala de extraterrestres. Nós somos extraterrestres. Porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Essa é manjada já para muita gente, né? Mas muita gente, alguns não sabiam. A gente não é desse mundo. A gente é ET. É bem isso. E Paulo, quando ele está falando sobre isso, ele pensa nisso. Ele diz, olha, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu estou acorrentado, mas eu não sou dessas correntes, eu não estou aqui. Sabe onde é que Paulo está? Nos lugares celestiais em Cristo. Paulo é de lá, assim como você é de lá. Assim como eu e você, nós somos de lá, o nosso lugar é lá, a nossa cidadania é de lá, o nosso Pai está lá, o nosso irmão Jesus Cristo está lá, o nosso maior conselheiro está lá, é de lá que você é. Quando a palavra diz que nós nascemos de novo, não está dizendo que a gente nasceu nesse corpo, esse corpo tem 41 anos, mas desde que eu nasci de novo, essa nova criatura é desse lugar celestial. E é lá que eu preciso estar. E é para lá que Paulo quer nos levar durante toda a carta. Para esses lugares celestiais. Quando você viaja para outro lugar, a Anto, cada vez que ela entra na Argentina, ela não mostra o documento dela de residência no Brasil. Ela mostra o DNI. Porque mesmo morando há 20 anos fora, ela jamais perdeu a nacionalidade argentina. Ela atravessou a fronteira, ela está no seu país de origem, e mesmo estando aqui, ela continua tendo os mesmos direitos que ela tinha antes que morava na Argentina. Os direitos que ela tem como cidadã e como cidadã brasileira, eles são temporários, ele precisa renovar de tempos em tempos. Como a Argentina não, porque ela nasceu lá. Quantos aqui nasceram no Espírito? Então você tem todo o direito que já foi te dado em Cristo, nas regiões celestiais. Se você tomar posse disso nessa manhã, mas pastor, como é que a gente faz para tomar posse disso? Esse texto deixa muito claro que há uma escolha divina, que Deus nos escolheu em Cristo. Eu preciso aceitar essa escolha e dizer, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E você passa de uma esfera para outra, de uma esfera ordinária, você passa a viver numa esfera extraordinária, porque você recebe uma nova identidade, essa identidade de ET, de extraterrestre. E daí você começa a entender as coisas espirituais, coisa que a gente antes não entendia. Que seus parentes às vezes ficam confundidos e dizem assim, mas o que deu na cabeça daqueles irmãos? Eles eram gente normal, agora estão indo na igreja, se batizaram, estão falando de Bíblia. Ele pensa assim, qual é a sala na igreja que faz a lavagem cerebral? Irmão, não tem sala, lugar nenhum. Tem nas regiões celestiais uma sala de parto. E lá a gente nasce de novo, e quando a gente nasce de novo, não é mais a gente antigo que habita em nós, mas quem habita em nós agora é uma nova criatura, que é nascida da água e do Espírito, e ela pensa diferente, ela reage diferente, ela crê diferente, ela vê as coisas diferente, ela se apropria de coisas diferentes, e ela começa a tocar em bênçãos espirituais.
E a gente vai num hospital e vê um crente que está feliz, e a gente diz, por que ele está feliz? Porque ele não está feliz com a situação terrena, mas ele está feliz com a região que ele está, lá nos lugares celestiais, em Cristo. Ele diz, pastor, esses dias eu fui visitar, muito tempo atrás, o presbítero Sadi, fui lá, preocupado, porque fazia tempo que ele estava no hospital, eu demorei para ir, eu constrangido, cheguei pedindo perdão. Ele disse para mim, pastor, eu estou tão feliz. Mas pense mal que ele estava. Ele disse, eu estou tão feliz. Eu saí dali mais abençoado do que ele. Fui para abençoado e ele saí de lá abençoado. Ele disse, eu estou tendo tanta comunhão com Deus. E ele fazia, com dor. Mas ele dizendo, Deus está sendo tão presente comigo através desses enfermeiros, através das pessoas que têm vindo aqui. Tem momentos que eu oro ao Senhor e Ele ameniza a minha dor. Irmãos, parece que é conversa de louco. Se passa um enfermeiro que não conhece as coisas espirituais, vai dizer, o cara está mal. O Senhor curou o irmão Sadi, mas ele estava, quem sabe, partindo. Por quê? Porque a alegria dele está, a nossa alegria está em outro lugar. Não existe outra forma de nós vivermos como cidadão celestial nesse mundo, se não andarmos no Espírito. Gálatas 5,16 diz, caminhe no Espírito, e de forma alguma vocês vão satisfazer os desejos da carne. Quando andamos no seu poder, Ele produz o seu fruto em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um critério para nós obtermos essas bênçãos, um critério essencial para essa verdadeira experiência cristã, é um encontro pessoal com Deus em Cristo Jesus. E não tem como a gente ter um encontro com Deus em Cristo Jesus sem uma relação íntima com Ele. E aí sim, a gente passa a desfrutar de todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Um dos comentaristas, Bruce, vê essas bênçãos espirituais do versículo 3 como sendo apropriada para as pessoas que têm a sua verdadeira casa lá no reino celestial. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. E quem ainda não construiu uma casa lá, a gente não está na época das indulgências, que as pessoas compravam um terreno no céu. Por causa disso a igreja foi reformada. Mas se você ainda não construiu a sua casa lá, quero dizer que tem um terreno para você lá. E em Cristo Jesus você já pode começar a viver nessas regiões, nesses lugares celestiais, hoje. Você pode deixar para amanhã, você pode deixar para depois. Ou você pode dizer hoje, Senhor, hoje eu já quero tomar posse do meu lugar nessas regiões celestiais, nesses domínios celestiais, nesses lugares que são lugares de bênção para hoje e bênçãos eterna em Cristo Jesus. Eu não sei se tem alguém hoje aqui que pela primeira vez, Maurício, não tinha te visto. Não sei se tem alguém aqui hoje que pela primeira vez quer dizer assim, pastor, eu quero responder positivamente a Cristo, porque irmão, é somente em Cristo que você pode acessar esses lugares celestiais, não tem outra forma, é em Cristo. Você precisa receber Cristo. Daí quando você recebe Cristo, você tem um encontro com Ele. Sabe aquele encontro que marca a vida da gente? Encontro quando você teve pela primeira vez com a sua esposa, marcou sua vida. Estão aí os filhos, estão aí uma casa estruturada. Com Cristo da mesma forma, quando a gente encontra com Cristo, nossa vida é marcada definitivamente. E a gente começa a ter acesso a esses lugares celestiais, onde estão as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se tem alguém hoje que ouviu falar de Jesus, talvez tenha alguma espécie de simpatia, mas nunca disse assim, Jesus, eu quero um relacionamento pessoal contigo daqui para frente. Se tem alguém que pela primeira vez deseja fazer isso hoje, que nunca fez, eu queria muito saber onde você está, porque tem bênçãos com o seu nome nas regiões celestiais, prontas para serem derramadas sobre a sua cabeça, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho e sobre a sua vida. E você só acessa esse lugar em Cristo
e no poder do nome de Jesus. Se tem alguém hoje que quer descobrir essas bênçãos espirituais em Cristo e quer dizer: Jesus, eu te recebo hoje como Senhor e Salvador da minha vida, levanta a tua mão que eu quero ver onde você está e quero orar com você. Pode ser que tenha alguém, pode ser que não tenha ninguém. Quero te dizer que a primeira mão a ser levantada é a mais difícil de todas, mas eu acho que é a que o Senhor mais se agrada, porque é aquela que diz assim: Jesus, não importa a vergonha, não importa o constrangimento, eu quero te confessar como Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém que o Senhor falou contigo nessa manhã, enquanto nós cantávamos, enquanto você participava do batismo, assistindo e celebrando, ou enquanto a palavra foi ministrada, e deseja convidar Jesus para entrar na sua vida, eu preciso que você levante a sua mão, porque o meu trabalho foi feito até aqui. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo tocou o teu coração, não deixa para amanhã. Começa a te apropriar hoje dessas bênçãos que desde a fundação do mundo já foram declaradas sobre a sua vida. Eu quero pedir para o pastor Carlos ficar aqui na frente, por favor. Pastor César e o pastor Vanderlei. Esses pastores estão aqui para lhe dar um abraço se você tomar essa decisão. Eu só lhe peço uma coisa: se você for tomar essa decisão hoje, não te levante se sentindo constrangido pelo meu apelo, porque eu não quero constranger ninguém. A última coisa que eu quero, porque se tu receber Jesus por desejo de me agradar, você não entendeu nada. Agora, se o Senhor ministrou o seu coração e você quer abrir o teu coração para o Senhor, para que Ele lhe mostre essas bênçãos nos lugares celestiais, você só precisa dar alguns passos aqui na frente, e esses 3 pastores vão estar orando por você. Amém? Se você vai tomar essa decisão, esse é o meu último apelo. Os pastores estão aqui para orar com você. E se você não vai tomar essa decisão hoje, e você ainda não tomou, tome o quanto antes, hoje à noite na congregação, em algum dia mais à frente, mas não deixa de receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu vou orar. Enquanto eu estiver orando aqui, se você sentir de levantar do seu lugar e vir aqui, pare na frente de um desses 3 pastores. Se você está longe dos caminhos do Senhor e está reconciliando hoje, você também pode dar um passo aqui na frente. Nós vamos te receber de braços abertos. Amém, Senhor? Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela obra que Tu fez e está fazendo nessa manhã nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que em Cristo estão declaradas e já foram derramadas sobre a nossa vida. E já foram derramadas também sobre aqueles que ainda não te conhecem, mas estão te conhecendo e vão te conhecer. Essas bênçãos já estão decretadas, ó Pai. E talvez se há alguém hoje que deseja conhecer as tuas bênçãos nas regiões celestiais, nesses lugares de bênçãos, que qualquer tipo, ó Pai, de corrente humana ou espiritual que possa nos atar ou nos prender nessa manhã, sejam quebradas. A corrente do constrangimento, a corrente da dúvida, a corrente da insegurança, a corrente daquilo que as pessoas vão pensar. Ô Senhor, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com relacionamento contigo. Ô Senhor, que nessa manhã, pelo Teu Espírito, Tu possas obrar na nossa vida, obra na minha vida, Senhor, para que eu possa descobrir mais, com mais profundidade, essas regiões celestiais, esses lugares celestiais onde estão as Tuas bênçãos para minha família, para minha casa, e essas bênçãos eternas de salvação e relacionamento profundo com o Teu Espírito, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós te agradecemos por essa manhã tão especial, manhã de celebração, manhã de bênção, onde, ó Pai, muitos irmãos entregaram definitivamente a vida para Jesus e declararam publicamente que Jesus é Senhor e Salvador da vida deles.
E nós, ó Pai, celebramos como igreja nessa noite. Honramos e engrandecemos o Teu nome. E eu profetizo, Senhor, nessa noite, que toda sorte de bênçãos que já foram dadas em Cristo Jesus sejam derramadas e renovadas sobre a vida de homens e mulheres que estão aqui, ó Pai, que já conhecem esses lugares celestiais em Cristo, que já frequentam esses lugares, que são desses lugares que habitualmente, Senhor, estão vivendo aqui na terra, mas têm comunhão contigo, estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. E, Senhor, que possa haver no nosso coração hoje um aquecer do Teu Espírito, um aquecer, ó Pai, da nossa alma através do Espírito. Ó Pai, por esse convite tão especial para todos nós nessa manhã, de entrarmos, nos servirmos, ó Pai, desse banquete, que às vezes nós não encontramos em outros lugares, e não encontramos numa série, não encontramos num bom relacionamento com alguém, não encontramos, ó Pai, num bom emprego, nós só encontramos em Cristo, nas regiões celestiais, os lugares das nossas bênçãos, o lugar do nosso segredo, o lugar dos mistérios de Deus. Ó Paizinho, nos ajuda a vivermos mais lá do que aqui, ou vivermos aqui, Senhor, lembrando que nós somos de lá, lembrando, ó Pai, da nossa verdadeira identidade, da verdadeira marca na nossa vida. Ó Pai, que a marca espiritual do novo nascimento é em Cristo, ó Pai, que nós estamos vivendo hoje, é em Cristo que nós caminhamos, é em Cristo, ó Pai, que nós fazemos o que fazemos. Ó Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Esse lugar é o Senhor, esse lugar é o Senhor. Profetiza que esse lugar é o lugar da Tua bênção. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é o Senhor, esse lugar é do Senhor. Bem-vindo à família de Deus. A Bíblia diz que quando tem festa no céu, quando alguém recebe Jesus, tem uma festa no céu. Se tem festa no céu, tem festa na terra. Estamos fazendo festa nas regiões celestiais com os anjos, aleluia! Nós já estamos terminando essa reunião. Se é que eu não estou esquecendo de nada, acho que não. Mas se você quer tomar posse nessa manhã de alguma bênção espiritual que Deus tem para ti, Ele já decretou, está decretando, fica de pé e profetiza que esse lugar é no Senhor. Ergue as tuas mãos e começa a permitir que o Espírito Santo derrame sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nesse lugar que é um lugar de bênção, nas regiões celestiais, Pai, derrama da Tua presença. Derrama, Senhor, essas bênçãos espirituais que foram pregadas nessa manhã, nesse lugar. É do Senhor, esse lugar é do Senhor. É em Ti, Senhor, que está toda a nossa esperança. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor. Fala mais uma vez. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, esse lugar
Quando você estiver aflito, fecha a porta do teu quarto, entra nesse lugar de bênção e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que toda sorte de bênçãos que estão reservadas para a tua vida, com teu nome e com teu sobrenome, sejam derramadas sobre a tua cabeça hoje e sempre. Durante essa semana, a semana que vem, no final desse ano, tudo aquilo que está desenhado para a tua vida nas regiões celestiais, toma posse disso em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos abençoados para casa. Abraça o irmão que está do seu lado. Pode aplaudir o Senhor. E não deixa de abraçar os nossos novos irmãos na fé que estão aqui na frente.